Tá ao vivo. E aí, boa noite, pessoal. Começando a live agora. Vou dar um pouquinho, esperar um pouquinho para o pessoal chegar. Vai aguardando aí um pouquinho. E aí já vou chamar a doutora Jéssica. Inclusive ela já entrou aqui. Vou esperar uns 5 minutinhos aqui e já vou chamar ela. Isso aí, boa noite. Boa noite a todo mundo que está chegando. Tá conectado? Oi, Oi, boa noite. tudo bem? Tudo bom? E você? Joia. O áudio tá tranquilo? Tá dando pra me ouvir? Eu tô conseguindo aqui. Você? Também, tá tudo certinho. Pessoal aí que tá assistindo, tá ouvindo todo mundo? Acho que sim, né? Então, já quer começar? 7 pessoas online. 8 agora. Podemos começar. Certinho, então. Boa noite a todos, primeiramente. A live de hoje, essa live de hoje, nós vamos continuar falando ainda em relação a um assunto que está relacionado à pandemia do novo coronavírus, só que dessa vez com outro tema, né? Um tema um pouco mais para o lado da economia, econômico. Todo mundo, muito já se sabe que essa situação está gerando um certo transtorno em relação aos contratos de prestação de serviços diversos, tanto eventos, festas e inclusive em relação às aulas em instituições educacionais privadas, né? A nossa legislação, o ordenamento jurídico brasileiro não estava preparado para esse tipo de situação. Então, não tinha nenhum. A gente já, no Código de Defesa do Consumidor, não tem nada previsto em relação a uma situação dessa, em que simplesmente não pode ter aulas, né, presenciais. E aí vem aquela dúvida, né? Será que e agora, né? Eu tenho que continuar pagando, tenho que diminuir a escola, a universidade agora está fazendo aula presencial, mas a aula em EAD deveria ser mais barato. Enfim, vários questionamentos em relação a esse tipo de situação. Então é isso, esse vai ser o tema e é isso que a gente vai discutir hoje. Isso aí. Se apresenta aí também, doutora Jéssica. Boa noite a todos. Meu nome é Jéssica Lino, como o Dr. Lucas falou. Eu sou advogada no escritório Castelo Branco, componho uma equipe de lá, faço parte da área tributária do escritório, tenho especialidade em direito tributário e faço mestrado em ciências sociais na Universidade Estadual de Goiás. E a convite do Dr. Lucas, que também compõe a nossa equipe, para fazer um misto, né, de economia com contratual, que ele é especialista em direito contratual, para a gente falar um pouco como que vai atingir a mensalidade escolar, desde o básico até o superior. Então, a ideia aqui é dar uma pincelada em tudo. Quem quiser ir colocando as dúvidas, no decorrer da live, a gente vai respondendo as questões colocadas por vocês, tá bom? Isso aí. Então, já vamos começar. Como eu disse antes, né, o nosso ordenamento jurídico não estava preparado para esse tipo de situação. Se fosse uma situação convencional, em que a universidade não pudesse dar, né, em que a escola, a universidade não tivesse condições de fornecer as aulas, de prestar o serviço, seria bem óbvio, né, que iria suspender esse pagamento, ou resolver o contrato, ou ocorrer uma revisão. Só que nessa situação, esse tipo de atitude, esse tipo
de resolução poderia ferir a função social do contrato e a função social da própria lei, né, do próprio Código de Defesa do Consumidor. Porque você vai gerar um desemprego em massa, falências e etc, né? Exatamente. O interessante é prestar atenção nesse momento é a ideia dos princípios contratuais. Normalmente, os princípios contratuais estabelecidos são liberdade, né, de contratual e autonomia da vontade das partes. Mas o que acontece? No contrato com as escolas, é um contrato de adesão, onde essa autonomia da vontade das partes ela é retirada. Então, ou seja, você não pode discutir cláusula por cláusula. Então, ela torna um contrato de adesão. E o que é esse contrato de adesão? Esse contrato de adesão, ele ganha uma particularidade. Ele passa a ser defendido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, a parte mais vulnerável, que é você, o consumidor, aquele que está indo nas escolas, contratando um serviço para colocar seu filho ou para si, né? Ele passa a ser defendido pelo Código de Defesa do Consumidor, o que traz uma proteção maior para essa pessoa que está contratando esses serviços. Então, você que está contratando serviço educacional, você já está uma vantagem com direitos mais resguardados, porque você já não pode discutir essas cláusulas contratuais. E aí que vem o Código de Defesa do Consumidor e fala lá no artigo 6º, inciso 5º, que no momento que houver alguma caso fortuito, né, força maior, ou que houver algum desequilíbrio contratual, o consumidor, ele deve se resguardar nos direitos dele. Por isso que nesse momento de pandemia, se discute muito essa questão dessas cláusulas, né, da mensalidade. Tenho que defender o consumidor, porque ele está sendo levando um dano em relação a toda a situação. Essa questão que a gente tem que colocar. Então, quando há um dano, há necessidade de haver esse reequilíbrio contratual. Mas como estamos em um momento de pandemia, que é global, que é um dano que está sendo para todos, ou seja, não é só você o consumidor, não é só você que contratou os serviços educacionais que está sofrendo esse dano, mas também as escolas estão sofrendo esse dano. É necessário pensar de forma não partidária apenas do consumidor, mas das duas partes, né? Porque senão vai afetar as escolas não vêm à falência e o seu filho não vai ter nem escola para estudar depois. Não é pensar no todo. Por isso que aqui a gente quer falar muito da questão do acordo, né? Você sentar com a faculdade, sentar com a escola e conversar. Tentar dirimir esses problemas de forma consensual. Exatamente. A gente tem que levar em consideração também que, apesar das aulas em EAD ter um custo menor, apesar de tudo isso, a escola, a universidade, ela não aderiu à educação à distância em si. Ela vai continuar tendo aquela a sede, a sede física, vai continuar tendo aqueles funcionários ali para custear, os professores, né, não vai ter como reduzir o salário desses professores, e também, sem falar que em instituições EAD você tem muito mais alunos do que uma instituição física. E ela vai manter essa quantidade de alunos. Ou seja, o gasto não vai ser tão mais alto, né? E tem também o caso, tem algumas instituições que não estão nem tendo aulas. Aí já entra uma outra questão, né? Será que pode suspender? Será que pode suspender o pagamento? Ou será que esse pagamento poderia virar crédito? E tudo isso fica... a gente tem que negociar. Esse que é o fundamental. É negociar, porque procurar o judiciário pode gerar um atraso e aí, enfim, pode gerar outros problemas, né? O judiciário teria que ser a última instância, no caso, a prova Sim. do governo.
É uma questão que a maioria que as pessoas, depois que eu falei que ia fazer essa live, veio conversar comigo, foi, não, mas eu não estou utilizando a estrutura física, né, da faculdade, da escola, eu só estou tendo a aula EAD. E aí que vem a questão, né? O quanto por cento da estrutura física faz parte do gasto da escola da faculdade? Em questão das escolas, conversando com as faculdades, é em torno de 20 a 30% o gasto com estrutura física. Por quê? O gasto maior da escola, da faculdade, são com os professores, né? Com a folha de pagamento, o que continua existindo, porque algumas faculdades aderiram ao sistema EAD, onde os professores estão dando aula normalmente, né? A outra questão que vem é que tem algumas escolas ou faculdades que determinaram férias, né? Férias. E aí eu gostaria de fazer duas separações aqui. De ensino a partir de 4 anos de idade, né? Para ensino fundamental, médio e básico e superior, e abaixo de 4 anos de idade, de 0 a 3 anos e 11 meses. A Lei de Diretrizes de Base da Educação, ela determina que a partir dos 4 anos de idade tem que se cumprir uma carga horária de em torno de 800 horas. E quando você fecha um contrato com a escola, você fecha um contrato anual. Apesar de você pagar mensalmente, 12 vezes, parcelar em 12 vezes, você fecha com um contrato de ano por ano. E aí que tá. Se a escola se dispôs a repor essas aulas, não vejo um problema, ou se ela está dando a aula EAD. O que acontece? Ela tem que cumprir essa carga horária. Caso ela não esteja cumprindo a carga horária que você contratou e pagou, você pode entrar, né? Claro, não tem, mas você pode entrar com a revisão desse contrato, né? Porque não houve a prestação do serviço nas horas estabelecidas na hora que você contratou. Então, sim, cabe a revisão desse contrato judicialmente, ou você sentar com a faculdade e conversar com ela. A questão que também o doutor Lucas vai falar, que a faculdade ela deve fornecer uma planilha dos custos dela, né? Isso é determinado por lei, ela tem que fornecer uma planilha de custos. Tanto é que hoje sai uma nota técnica do PROCON falando exatamente isso, que as faculdades devem fornecer a planilha de custos para os alunos, para eles saberem, né, quais são os gastos e aonde não está tendo gasto, sim, rever esse contrato. A outra questão são os alunos de 0 a 3 anos e 11 meses. Esse é um contrato que aí cabe até uma resolução contratual. A resolução contratual, em termos simples, seria o término do contrato. Como assim? De 0 a 3 anos de idade, você não paga por a prestação de serviço escolar, de educação. Você paga ali pela experiência, né? Do seu filho estar naquela creche, pelo convívio social, pela troca. Então, diferente a partir de 4 anos, que você paga pelo ano, nessa você paga mensal, porque você paga pela experiência que seu filho vai ter mensalmente naquela instituição, seja creche ou uma escola. Então, assim, se você não está utilizando esse serviço, porque esse serviço não tem como você utilizar de forma EAD, né? Então, esse serviço que o seu filho não está utilizando, caberia uma suspensão desse contrato, né, naquele mês, você não pagaria aquele mês, para somente vir a pagar quando voltar essas aulas. Então, há uma diferença contratual e na prestação de serviço, porque uma você só consegue tê-la no ambiente, na estrutura física e naquela conjunto social, né, que é estabelecido de 0 a 3 anos, que é ali que é a formação da criança, formação da forma dela entender socialmente, por isso que o convívio é importante. Então, nesses casos, eu vejo sim como possível haver uma suspensão desse contrato, e nos casos acima de 4 anos, caberia ter uma revisão contratual. O que o senhor acha da questão da planilha de custos, doutor Lucas? Exatamente, como você falou, foi a lei 9.870
que dispõe sobre o cálculo das mensalidades em escolas e em universidades, em instituições de ensino em geral, ele dispõe no artigo 1º, no parágrafo 3º e 4º, né, que as escolas e as universidades são obrigadas a terem, a editarem uma planilha com os custos, todos os custos anuais que justifique a mensalidade. Inclusive, tem que ter tanto uma planilha, essa tipo de planilha, todo ano, quando houver reajuste, tem que editar uma nova planilha, e essa planilha ela pode ser disponibilizada para o aluno ou para o pai do aluno, os pais do aluno, e essa planilha tem que estar disposto a justificativa para o aumento. A lei não dispõe em relação a alguma diminuição da mensalidade, né? Mas eu acho que é algo que faz muito sentido você tentar negociar em cima dessa planilha. Você, a escola, a universidade, editar uma nova planilha, inclusive já saiu uma nota técnica do Procon de Goiás, do Ministério Público também, de Goiás, tratando disso, de você, das universidades, redigir uma nova planilha, demonstrando os novos custos, né, que vão ter por conta dessa situação toda, e assim, em cima dessa planilha, você negociar um novo acordo, uma nova mensalidade. Então, Exatamente. E com base nessa questão da planilha de custos, que eu acredito que alguns projetos de lei estão surgindo em todos os estados, tem projeto de lei nesse sentido, para reduzir de 20% a 30%, tem locais que até 50%, que eu vi, as mensalidades. Mas aí, nesse caso, nesses projetos de lei, que a princípio parece muito bom, a gente também tem que olhar o outro lado, né? No momento que eu reduzo de 20% a 50% uma mensalidade escolar, eu não sei se a escola, a faculdade vai conseguir pagar os custos. E quais são os custos das escolas e faculdades? São professores, né? Então, a gente tem que ver que tem professores que já ganham um pouco e ainda pode ter os seus salários ainda mais reduzidos em relação a isso, né? Então, um momento de crise, um momento que todos os lados estão sendo afetados, sim, a gente deve reconhecer o nosso direito, buscar o nosso direito, né? Mas também deve pensar a outra parte, fazendo exatamente esse equilíbrio do contrato, né? Porque não tem como uma escola não receber o salário e está prestando, receber a mensalidade e está prestando um serviço que tem que pagar o salário de um professor, né? Então, esses projetos de lei, eles, ao meu ver, são muito para trazer visibilidade para esses deputados que estão propondo, mas a gente tem que repensar exatamente qual que é o benefício. Porque tudo agora está querendo se legislar, né? E o contrato em si é algo que cabe muito entre as partes, né? Que talvez está tudo tranquilo, eu estou tendo a minha aula EAD, estou satisfeita, a faculdade está prestando um bom serviço EAD e está tranquila a nossa relação. Eu não quero, se não houvesse um projeto de lei, não haveria necessidade para mim, porque está sendo prestado um serviço, né? E aí afetaria mesmo essas pessoas que estão satisfeitas com o serviço. Importante dizer também que tem mensalidades que estão embutidas questão extracurricular, como natação, balé, tem escolas que cobram alimentação, né? transporte. Nesses casos, vejo sim como necessária a suspensão dessas cobranças, porque não estou utilizando, na mesma ideia lá de 0 a 3 anos, eu não estou utilizando alimentação, não estou utilizando natação, balé. Então, se a prestação do serviço não está sendo feita, eu não devo pagar por ela. Né? Nesse sentido, eu vejo que sim, aí deve haver uma redução sim da mensalidade nesses tipos de atividade, né? Também tem a questão das vans escolares, né, doutor Lucas? O que o senhor tem para falar para a gente das vans escolares?
Exatamente. Que aí já é uma outra situação também, já é um outro tipo de contrato que, que a gente está vendo aí sendo discutido por conta dessa situação. Ao meu ver, eu acredito que cabe sim uma resolução desse contrato, já que nesse caso não tem prestação nenhuma do serviço. Eu sei que é até triste em relação ao motorista dessa van, a empresa fornecedora dessas vans, desse transporte, mas também não pode deixar o consumidor prejudicado em relação a isso. Então, e ele vai estar continuando pagando por um serviço que ele não tá usufruindo. Óbvio que cabe outros tipos de negociações, por exemplo, você pode abater esse valor, o valor que for pago durante esses meses em que as aulas estão suspensas, abater nas mensalidades dos próximos meses, né? Eu acho que seria uma boa negociação, ou então usar como crédito, ou então simplesmente fica, por exemplo, se tiver 3 meses de quarentena, depois fica 3 meses sem pagar o valor e usufruindo do serviço. Só para que aí o motorista da van ou a empresa não vai ser pega de surpresa, vai ter como se preparar, se precaver para a situação. E aí, para os próximos 3 meses que ele não vai receber, ele já vai estar preparado para isso. Agora, no caso, agora vai perder esse dinheiro de uma vez, né? Então, muitas vezes, alguns motoristas podem... Seria uma boa negociação, um bom argumento para negociar. Né? Tudo é negociável, né? A meu ver, Sim. é, É aí que tá. Aí nesse momento você tem que ter um diálogo aberto com a escola e com a faculdade. No caso de você não ter esse canal de comunicação aberto, aí sim cabe a judicialização, né? E aí é interessante até falar do nosso papel como advogado nessa questão, porque muitos acham que o advogado deve ser contratado apenas quando se judicializa. Quando eu quero ir para a justiça, requerer a suspensão do meu contrato, minha mensalidade de volta, ou quando eu quero fazer uma revisão desse contrato, né? E aí que tá, o advogado também é utilizado para fazer acordos, né? Para fazer bons acordos. E essa é a forma preventiva da atuação do advogado. Nesse momento que tá, o advogado vai lá, solicita planilha de custos, vê quanto que reduziu. Então, assim, são questões que também cabe a nós advogados fazermos, né? E aí que tá a necessidade de entender que o acordo, assim como a ação judicial, é extremamente válido e muito mais, às vezes, muito mais eficiente e eficaz, né? Principalmente nesse momento que está tudo muito incerto, né? Muito duvidoso. E essa questão do contrato, a questão da revisão contratual, também encaixa a questão do risco da atividade, né? Muitas vezes, o que acontece? Nesse momento que está em crise, há muitas escolas e faculdades falam, mas não tinha como eu prever isso, né? Eu não posso arcar com isso. Não, você deve arcar com isso, porque isso é o risco do seu negócio, né? Aí que tá, o risco do seu negócio. Mas no momento que todos os lados estão sendo afetados, tá, deixa eu ver quanto de risco você teve, né? Quanto de dano que você teve, vamos equilibrar isso. O doutor Pedro colocou aqui, doutor Pedro, ele também compõe a nossa equipe no escritório Castelo Branco, ele falou o seguinte, que o problema é que a situação é completamente externa à própria atividade da empresa. Não é como se fosse uma coisa minimamente previsível ou relacionada com a atividade econômica. Exatamente, doutor. É totalmente imprevisível, né? E um momento de imprevisão, cabe às partes sentar, conversar, acordar, né, sobre o que estamos passando, né, para se tornar uma forma mais equânime. embora há o risco do empreendimento, né? A empresa tem que prever, tem que tentar se preparar para os riscos, né? É uma situação que não tinha como prever. É uma situação que abrangeu tudo, todo o comércio, todo tipo de prestador de serviço, e ninguém tinha como prever
Então, é uma situação excepcional. Outra coisa, o pessoal fez algumas perguntas, eu até queria deixar para responder mais no final, mas vamos responder agora. Teve um aqui perguntou a respeito de escolas que estão fazendo, estão dando a mensalidade, estão dando desconto para alguns alunos e não para outros, né? Então, diferenciando as séries, os alunos e tal, na hora de dar o desconto. Isso aí, a própria, acho que várias reportagens a respeito, e o próprio Procon também, já deu um parecer dizendo que o ideal é que os pais tentem negociar com as escolas ou com as universidades pessoalmente, não em grupo. E tentar explicar a sua situação para ver se consegue ter um desconto. Porque se você dá um desconto muito alto para todo o grupo, todos os alunos, aí esse desconto não vai poder ser tão alto assim, né? Você vai ter. Hum, Então, o ideal é que exatamente. cada Exatamente, caso vai ser. Franciele. A pergunta foi da Franciele, né? Exatamente, essa questão aí que cabe você também solicitar a escola, tá? Você deu desconto para um de 20, outros para 10, outros de 30, na mesma série, tá tudo bem, então me fornece a planilha de cursos. Eu quero saber quais são os seus gastos, que eu também vou requerer um desconto. Porque se você está dando desconto para um de 20, outro para a mesma série, vocês estão tendo as mesmas condições, cabe aí verificar esse contrato, né? E aí, isso, o que vai fundamentar a sua tentativa de acordo? Exatamente a planilha de custos, né? Porque a faculdade, a escola pode alegar, ah, não, porque o pai está com certa dificuldade, o outro pai. Mas nesse caso, eu não vejo como ter essa diferenciação. Mesma série, a mesma escola, as mesmas condições, né? Então, caberia você solicitar a planilha de custos e, verificando a redução de gastos, solicitar o seu desconto. Não tendo como, aí sim, cabe uma revisão do contrato daquele mês judicialmente. E outra questão que é importante analisar, que talvez entre com a ação judicial, porque algumas questões pode solicitar uma liminar, né? Você solicita uma liminar, vai suspender a cobrança daquela mensalidade naquele mês. Então, eu entro com a ação, solicito uma liminar para suspender a cobrança da mensalidade daquele mês, enquanto se discute, né, o valor, se é devido ou não durante a ação. O que eu sempre falo para os meus clientes, e aqui recomendo para vocês, quando há uma liminar que eu suspendo o valor, né, no caso a mensalidade, se atentem, porque naquele momento é bom, porque eu não vou pagar a mensalidade. Mas se lá na frente eu perco essa ação, esse valor que foi suspenso aqui no início, lá na frente você vai pagar juros e correção monetária. Então, talvez não seja bom pedir uma liminar para suspender essa ação. Talvez seja importante você pedir um depósito judicial. Você deposita aquele valor, claro, se tiver o valor. Muitas vezes não tem. Então, deposita o valor judicialmente, enquanto isso, você discute e aí não tem problema nenhum. Mas nesse caso, cabe assim. E aí, nesse tipo de situação, onde que está dando desconto para uns e não para outros, cabe discutir judicialmente caso não dê esse desconto para você, né? Aí você cabe a falar, olha, tais, teve desconto de tanto, sendo que a planilha de custos está mostrando que não deveria ser tanto. Eu quero um desconto nesse mesmo patamar, né? E aí é revisada a mensalidade daquele mês que está se discutindo, né? Exatamente. O ideal seria você tentar negociar primeiro, negociar pessoalmente, pode até contratar um advogado, até porque, como a doutora Jéssica disse, o advogado não é só para na hora que tem que ir para a justiça mesmo. O advogado também pode fazer acordos extrajudiciais, ele também tem essa função. Inclusive, o próprio Código de Ética da Advocacia é, dispõe que o advogado deve evitar o litígio, né? Deve tentar sempre evitar que se vá para o judiciário, se ele puder negociar, se ele puder fazer qualquer tipo de acordo. Então, o ideal seria você tentar fazer um acordo. Inclusive, teve uma pergunta
dizendo que se não tiver como fazer o acordo, aí sim você procurar o judiciário. Aí sim. Exatamente. Exatamente. Essa pergunta foi da Natália. Obrigada, Natália, pela pergunta. Essa questão colocada, tá, tentei fazer um acordo, mas a escola não quis. Solicite a planilha de custos, que a gente fundamenta a ação com isso, e cabe duas possibilidades. Uma revisão do contrato, né? A gente tentar discutir ali o valor com base na não prestação do serviço educacional, né? A gente discute as cláusulas com base nisso e com base na planilha, mostrando que ela teve diminuição dos gastos, ou uma resolução contratual, ou terminar aquele contrato com base naquelas questões que eu falei, de 0 a 3 anos, não houve a prestação de serviço, ou extracurricular, como balé, natação, né, alimentação, resolução do contrato, ou seja, extinguir aquele contrato. Então, aí caberia, não havendo negociação, cabe sim a judicialização dessas duas formas, por liminar, para suspender a mensalidade e várias outras alternativas judiciais. Exatamente, até porque houve sim uma diferença na prestação, houve uma mudança nos termos, né? O contrato dizia uma coisa, agora vocês estão me prestando outro tipo de serviço. Então é óbvio que caberia sim uma revisão contratual. É claro que em razão da situação que a gente está vivendo, não tem como a gente prever, né? Talvez em uma situação normal, eu acho que a probabilidade da pessoa do consumidor ter êxito nessa ação seria bem alta. Agora, na situação atual, a gente ainda não sabe. Mas é óbvio que cabe esse tipo de revisão ou até a resolução. Eu acredito que a última opção seja a resolução, né? Até porque se você resolver o contrato, você não vai ter mais onde estudar, o seu filho não vai ter vai ter que procurar outra escola, e todas as escolas também estão com o mesmo problema. Ou seja, né, a resolução eu acho que seria o último caso, né? Mas também, se talvez para evitar alguma possível negativação, ou então uma inadimplência em si, às vezes, porque tem que ver também a situação do consumidor. Ele também está vivendo essa situação, ele também está vivendo essa quarentena, muitas vezes ele pode ter ficado desempregado, ou então ele é autônomo, e ele não tem essa condição mais de pagar, e ele acaba correndo risco de ficar inadimplente, ou nessa dívida ou em outra dívida. Então, para evitar a inadimplência, acaba sendo necessária a última opção seja a resolução do contrato, sim, né? Também cabe, inclusive já foi as notas técnicas do PROCON e do Ministério Público afirmam que pedem para que a suspensão desse contrato não seja a mera suspensão, não haja multa nem nada. Também não faria muito sentido você ter qualquer tipo de cláusula resolutória aí ser aplicada nesse caso. Isso é interessante explicar que alguns contratos, quando você rescinde ele antes do tempo, existe uma cláusula penal ali que além de você ter que pagar aquele valor, você tem que pagar mais 10, 20% de multa, né? E aí, nesses casos, essa nota técnica recomendou que essa multa não fosse considerada tendo em vista ao estado de necessidade que a gente está agora. Essa é momento de exceção, né? Outra questão que foi colocada Se aqui. caso a escola quiser cobrar essa multa, se for para justiça, aí você pode procurar o judiciário e eu acho que a chance de você ter êxito nessa ação é bem alta, né? Exatamente. Outra pergunta que colocaram aqui foi que, em relação às aulas online serem insuficientes para o aluno aprender com as aulas, como nas aulas presenciais. Mesmo assim, a crescida pode considerar esse tempo como hora-aula? Aí, mais uma vez, eu recomendo conversar. O que acontece? Olha, meu filho, ele não absorve bem uma aula EAD, né? O que acontece muito, tem pessoas que eles são hiperativos, não conseguem ficar sentada ali, precisa de uma dinâmica diferente de aula, e aí sim, cabe à escola suprir essa necessidade. Não só punindo, reprovou, né? Não deu conta de assimilar aquela ensino de forma
online, tá reprovado, tá com nota baixa. Não, eu acho que aí cabe sim sentar com a escola e olha, essa forma pré-estabelecida pós-pandemia, né, de forma até impositiva, que muitos pais não teve escolha, não, meu filho não absorve, né? E aí eu caberia conversar com a escola para ela ter uma aula depois dessa pandemia extracurricular, para dar um apoio melhor ao seu filho, né? Tendo as maiores dificuldades, para que ele não perca esse ano letivo, né? Porque o grande dano é se houver essa perda desse ano letivo, que atrasa muitas questões. E aí a gente também pode até ressaltar as pessoas que estão estudando, os alunos, para o Enem, né? O que acontece? Se a sua escola não está repondo essas aulas, você está ficando com esse déficit, o Enem, acredito, vai vir em votação e tudo mais, que será prorrogado, tendo em vista todo o histórico que a gente está vivendo, né? Mas a princípio não foi. Então o Enem tá aí, é o próximo semestre. E aí, meu filho não absorveu o ensino, porque muitas pessoas estão em cursinho, estão no terceiro ano, né? Agora não é mais terceiro ano, mas enfim, já tô velha. Eu também não tô. E, é, então não tá absorvendo. E aí? Cabe você exigir da escola uma prestação de serviço extracurricular de apoio ao seu filho sem pagamento online, né? Porque isso já está embutido no valor que você pagou para ter as aulas que não teve, da forma que o seu filho absorveria. Então, cabe você exigir da escola que preste serviço posteriormente para o seu filho, né? Não perder o ano letivo. O que o senhor acha, doutor? Acho que eu concordo com certeza. Tanto é que a própria legislação que trata em relação à educação não permite a educação à distância para os casos de ensino médio, ensino fundamental. Porém, teve até saiu uma nova portaria, a portaria 343, que alterava o ensino, permitindo o ensino à distância. Até porque não tem outra situação, você não tem como. Teve até alguma pessoa aí que falou, agora eu perdi aqui, não sei mexer nisso aqui, falou que tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso. Né? Tem que ter bom A Vilma que postou isso. filme. Não tem. É, é, Tanto a escola tem que ter esse bom senso, né? De, de perceber que o ensino à distância ainda não é tão. Não é a mesma coisa que a aula presencial, e por isso tentar repor, tentar correr atrás, né, tentar ajudar esse aluno, quanto os pais também têm que ter esse bom senso de que não tem outra coisa, não tem mais o que fazer, né? Pelo menos eles estão fornecendo esse serviço, porque poderia ter suspendido as aulas. Algumas escolas estão suspenderam, né? Então, decretaram férias. E aí, mais uma atenção: decretaram férias. Então, essas aulas têm que ser repostas posteriormente, porque, como eu falei, o ano letivo tem 800 horas e você pagou por essas 800 horas. Então, ela vai ter que ser reposto, né? O que Exatamente, e não foi acontece? cobrado nada mais. Talvez Uhum, eles podem cobrar exatamente. aqueles cursos de verão que eles cobram para os alunos não reprovarem, né? Algumas escolas cobram. Nesse caso, não tem como cobrar isso, né? Porque o aluno ele não está ali porque ele teve culpas sobre isso, né? Uma questão também que eu verifiquei que tem umas faculdades que no início da pandemia, onde foi decretada aquela quarentena inicial de 15 dias, ela não estava preparada, então não teve aula, né? Simplesmente não teve EAD, não houve a prestação de serviço, simplesmente passou atividade no sistema deles lá. Isso não configura prestação de serviço de hora aula, né? Então, esses 15 dias que não houve, posteriormente houve a prestação de serviço de forma EAD, de forma online, diversas formas. Mas nesse início desses 15 dias da pandemia, onde ninguém sabia
que ia acontecer, muitas escolas não estavam preparadas, faculdades não estavam preparadas, e ficou nesse limbo, esse limbo você pode requerer na justiça. 15 dias sem prestação de serviço, né? Aí você tem que ver se essas 15 dias ele vai repor lá na frente, né? Porque ela pode falar, não, a gente vai repor esses 15 dias lá na frente, seja com uma atividade, né, extracurricular e tudo mais, ela pode suprir lá na frente. Mas esses 15 dias não fica à mercê, né? Deve ser analisado e discutido também. Exatamente. Como eu disse, tem que ter o bom senso, né? É isso, a situação é essa. Exatamente. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar aqui que a gente vai responder. Não tendo, teve um aqui, os pais não tiveram escolha, não teve escolha, é preciso ter bom senso. Exatamente. A questão aqui que posta, então, é que abra um diálogo com a escola. Não havendo esse diálogo, cabe sim a judicialização, mas vamos ter bom senso, né? Bom senso nesse momento. Eu acredito que essa pandemia veio exatamente para a gente pensar no coletivo, né? Entender que eu posso afetar o outro se eu não ficar na minha casa, né? E tentar entender o todo e não apenas a minha questão, né? Eu sei que tem pessoas que estão em situação difícil, que estão sem emprego, são pessoas autônomas, são pessoas que não estão recebendo, né, financeiramente. E aí também já até recomendo, a gente vai postar um artigo essa semana sobre o auxílio emergencial. Se vocês têm a necessidade de saber mais um pouco sobre o auxílio emergencial, o doutor Pedro também postou um vídeo explicando sobre o auxílio emergencial. O doutor Lucas também postou um vídeo sobre o saque do FGTS, está lá na nossa página do Castelo Branco. Então, a gente sempre vai estar informando aqui vocês sobre o que está vindo de mais atual, de mais benéfico para você, né? E nesse momento é um momento da gente pensar no todo e o governo também pensar na população. Uma pergunta aqui da Vilma: vocês acreditam mesmo que os alunos universitários vão requerer reposição de 15 dias? Depende, se está na nossa live, vai requerer, né, não, doutor Aluno. Lucas? Tem Tudo aluno, depende tem do seu aluno. conhecimento. Então, tudo depende do seu conhecimento. Espalhe a nossa live aí para todo mundo. Quem sabe a ocupação coletiva requerendo esses valores aí. Por mim, Cada um, né? acredito que essa live foi boa, né? O que o senhor tem para falar para nós, doutor Lucas? Eu acho que eu só queria deixar concluir a situação toda, né? De fato, o que a gente falou, o ideal seria você buscar uma negociação. A doutora Jéssica até acabou de falar sobre isso. Se não, a buscar justiça. A resolução, eu acredito que deva ser sempre o último caso, mas em caso de inadimplência, não tem o que fazer. A gente tem que olhar para os dois lados, tanto para o lado da escola quanto para o lado do aluno. Outra coisa também, esses projetos de lei, né? A gente até falou já durante a live que está saindo projeto de lei tanto na Câmara, no Senado e também estaduais. Eu tava dando uma olhada ali, sabe, para o Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, todos esses estados estão redigindo, estão propondo projetos de leis para diminuir as mensalidades. Não vi se em Goiás teve algum projeto de lei estadual para Goiás. Eu sei que praticamente todos os estados estão propondo esse tipo de projeto. Geralmente vai de 20% a 30%, tanto esses estaduais quanto os federais. E talvez também essa live fica até meio datada, né? Talvez algum desses projetos acabem sendo aprovados, né? E, de fato, as escolas sejam obrigadas a dar esse desconto. Então, só para deixar as pessoas atentas a isso, né? Pode ser que mude as coisas. Todo dia está saindo lei nova, todo dia está saindo medida provisória, então tá tudo muito imprevisível, tá tudo mudando muito rápido, né? Então, para mim, Exatamente. é isso.
Se vocês gostaram dessa live, queiram que a gente discuta outros assuntos, vocês podem mandar o assunto que vocês querem ver em uma live pelo direct, vai ser super importante para a gente esse feedback. Ou se ainda ficou dúvidas sobre o que a gente veio falando aqui, pode também mandar mensagem para a gente. A live ela vai ficar salva, o Dr. Lucas, quando sair, vai salvar ela aí pra gente, fica por 24 horas. E posteriormente a gente vai postar lá no nosso canal do YouTube. E aí a gente avisa para vocês aqui ficarem ligados e passar para os colegas para requererem os direitos deles, né, Vilma? É isso aí. Então é isso. Acabou então. Falou, tchau. Muito obrigado a todos vocês. Tchau. Seguindo aqui, acompanhar as próximas lives, as próximas postagens do escritório. E tchau. Até mais. Boa noite, doutora. Boa noite, pessoal. Bom.